Salve, clã! Como Hashirama morreu? Teve algum ninja tão poderoso a ponto de conseguir matar ele em Naruto? Essa pergunta me foi feita recentemente no Instagram, por Gutiele Rodrigues. E eu sei que é um tema que geral gostaria de saber, já que no anime e no mangá, o Kishimoto não deu uma explicação óbvia sobre isso. Mas ainda assim, analisando todo o material de Naruto, os fãs ao longo do tempo têm criado diversas teorias a respeito da sua morte. Eu vou estar citando as principais teorias sobre a morte dele, e eu vou falar qual que é o que eu mais acredito. Primeiro, vamos falar um pouco do mito Hashirama. Ele foi simplesmente o cara mais poderoso no seu tempo. O chakra dele era sinistro, tão denso que podia rachar pedras quando moldado, e até assustava quem via seu chakra, como visto lá na fase Shippuden pelo Orochimaru. E lembre que ali ele nem estava no seu auge de poder. E além do chakra, ele tinha uma energia suficiente para lutar sem parar por um período de 24 horas. A sua vontade também era forte o suficiente para resistir ao controle do Edo Tensei. O cara era brabo mesmo, galera. O corpo do Hashirama também tinha muita vitalidade, o que concedia a ele poderes regenerativos, e consideravam que ele podia curar qualquer tipo de lesão sem efeito residual. Habilidade essa que a Tsunade chegou perto de imitar. Hashirama era proeficiente em todas as 5 transformações básicas da natureza, juntamente com a liberação Yin e Yang. Ele também dominava Senjutsu, e conseguia ativar um poderoso modo sábio. E por fim, a sua habilidade mais conhecida no anime era o Mokutou, a liberação de madeira. Isso foi apenas um resumo das suas habilidades, ele realmente foi uma lenda. E vai aqui um outro dado interessante sobre Hashirama. Na Quarta Guerra Ninja, o Kabuto afirmou que nenhum outro shinobi poderia ser comparado a ele. E até mesmo Madara reconheceu que não chegava aos pés do Hashirama, mesmo naquela época em que ele usava o Mangekyou Sharingan Eterno e também controlava a Kurama. Ele nada pôde fazer contra o Hashirama. Agora imagine, se o Hashirama era tão forte, como alguém conseguiu matá-lo? É aqui que entra as teorias dos fãs. Primeira teoria: o Hashirama foi morto pelo Kakuzu. Sim, essa teoria se baseia em uma fala do mangá, que o Kakuzu diz ter pego o coração do primeiro Hokage. E isso realmente é verdade. No anime também, na fase Shippuden, ficamos sabendo sobre isso. Mas aí entra uma pergunta: como o Kakuzu conseguiria matar o Hashirama para ter roubado seu coração? Não é que o Kakuzu seja um fracote, mas se nem o Madara venceu o Hashirama, como ele teria essa capacidade? E ainda sabemos que quando o Kakuzu foi designado para matar o primeiro Hokage, a mando da Vila da Cachoeira, no que seria o primeiro combate dele contra o Hashirama, ali todo mundo sabe que ele foi derrotado e humilhado. Então essa teoria se parece muito falha, sabe? Eu acredito que o Kakuzu, esperto como era, ele só esperou a lenda morrer e só assim foi capaz de obter seu coração. Eu acho mais válido. Mas e você? Conhece algum argumento que sustenta essa teoria? Deixe aí nos comentários. Segunda teoria: o Hashirama se sacrificou para salvar seus companheiros. Essa teoria até parece mais lógica. Os fãs alegam que depois de um combate contra o Kakuzu, eles entraram em um período de bastante batalhas, o que é de fato uma verdade. Como a gente sabe, foi mais ou menos nesse período de tempo que o Hashirama passou o título de Hokage para os amantes de Uchihas, o Tobirama. Então o que os fãs dizem faz um pouco de sentido. Conhecendo o primeiro Hokage, ele tem cara de que faria algo do tipo. Por exemplo, entregar a vida para salvar seu companheiro. Então o que eles dizem? Que tipo, um exército muito grande estivesse atacando a vila, o Hashirama foi obrigado a fazer tal sacrifício. Mas ainda assim eu acho essa teoria um pouco falha. E lembre-se, é apenas a minha opinião a respeito da teoria, galera. E no final desse vídeo, eu vou falar qual que é a teoria que eu mais acredito seja verdade. E no caso dessa segunda teoria, eu acho falha por quê? O que o Hashirama sempre quis, como a gente sabe, foi a paz. E o cara era muito forte. Mesmo sendo um exército numeroso contra ele, não consigo imaginar que ele tivesse que sacrificar, e até porque tinha outros ninjas poderosos que batalhavam ao seu lado. Ninjas que nem dependiam tanto do primeiro Hokage. E os fãs falam o quê? Que o Hashirama já estava um pouco velho, estava mais fraco, só que ainda assim é muito pouco provável que sua morte foi nesse momento. E dessa forma, sacrificando para salvar seus companheiros. Mas é claro, essa é apenas minha opinião. Se você tem um argumento que reforça essa segunda teoria, deixe nos comentários. Terceira teoria: o Hashirama morreu por desgaste natural do seu corpo. Eu diria que é outra teoria bem lógica. Os fãs alegam que o Hashirama foi forçado a muitos combates durante sua vida,
Na Era dos Estados Combatentes, contra o mito Madara, teve alguns combates tipo mortal, que o Madara era um ninja tão poderoso quanto ele, não era uma batalha fácil. E também quando em busca da paz, o Hashirama sai capturar todas as bijus para dividir elas entre as vilas. E como sabemos, até para uma lenda como ele, não foi um trabalho fácil. E isso ao longo dos anos foi debilitando seu corpo. E os fãs alegam que assim como a técnica da sua neta Tsunade, o Hashirama teve que usar muita cura em si mesmo e isso acelerou sua morte. Então a sua morte viria de forma natural, mesmo por desgaste ou até uma emboscada de alguma outra vila, que aproveita essa fragilidade do primeiro Hokage. Só que novamente, galera, eu acho uma teoria falha. Lembre-se, o Hashirama não era Tsunade. A sua técnica foi imitada pela quinta Hokage, mas a única que era perfeita era a dele. A célula do Hashirama era tão poderosa que não tinha esse efeito negativo sobre ele. Como a gente viu no futuro, a célula dele foi usada por muitos. Então eu não acredito que ele teria morrido por desgaste do seu corpo. Não faria nenhum sentido. E eu também descarto a morte por velhice natural, já que pelo que nós sabemos, ele não morreu tão velho. Mas agora eu pergunto para você, tem algum argumento a mais que sustenta essa terceira teoria? Deixe nos comentários. Agora, clã, é que vem a teoria que eu mais acredito. E essa foi eu mesmo que bolei. Quarta teoria. Hashirama se matou. Sim, bem polêmico, né? Pouca gente quer acreditar que uma lenda teria cometido suicídio no anime. E por que ele teria feito algo do tipo? Tudo que o primeiro Hokage quis na sua vida foi conquistar a paz entre as nações. Isso é um fato inquestionável. Agora digamos que o que causava as guerras ninjas era praticamente o nível de poder de cada uma delas. Em outras palavras, o que eu quis dizer é assim. Imagine, uma vila tem um poder de batalha inferior às demais vilas. Logicamente, as outras vilas vão aproveitar dessa vulnerabilidade e atacar essa vila mais fraca. O nosso mundo real já funciona de forma parecida. Então, de fato, faz sentido o que eu estou propondo aqui. E como a gente também sabe, o próprio Hashirama capturou as bijus para dividir entre as vilas. E justamente para igualar esse poder militar de cada uma, conseguindo assim a sua paz, que ele sempre almejou. E isso que o Hashirama fez foi muito válido. Mas agora pense, as outras vilas, mesmo com as biju, ficaram em desvantagem de poder. Pelo menos frente a Konoha. Por quê? Mesmo que cada vila tivesse a sua biju, eles não tinham nenhum shinobi poderoso como o Hashirama. Isso é outro fato inquestionável. Então provavelmente elas se juntaram para questionar Hashirama sobre isso. Então elas questionaram Hashirama porque sentiram que eram inferiores a Konoha. E se isso continuasse, elas não iam parar com as guerras. E claro, conhecendo Hashirama, ele deve ter feito um acordo com as outras vilas em troca da sua vida. O poder delas ficaria mais equilibrado e o mundo entraria em paz. Então acredito que o Hashirama dá o título de segundo Hokage para o Tobirama e depois secretamente se mata, já que se ele falasse para o seu irmão, ele não concordaria com tal plano. Então faz um pouco de sentido sim. Só que infelizmente o Hashirama acreditou mesmo que a sua morte traria paz. Só que não foi isso que a gente viu no anime. Ele estava bem enganado. As vilas se uniram e aproveitaram da sua morte para atacar Konoha. E é aí que os pontos se ligam, que começa com a história do Tobirama, quando ele que está protegendo a vila da guerra. Ou seja, as batalhas que desenrolaram após a morte do Hashirama. Ou seja, para mim, essa é uma teoria bem válida. E ao contrário das primeiras teorias, essa eu tenho argumentos para provar que pode ser verdade. O meu argumento é o quê? O Hashirama tentar se matar pela paz é algo muito válido. É algo que já tem acontecido no mangá e no anime. Só que bem poucas pessoas notaram isso. Quando o Tobirama e o Hashirama batalhavam contra o Madara e o Uzuna, lá no passado, o Tobirama conseguiu ferir mortalmente o irmão do Madara. Depois de um tempo, o Madara voltou para vingar a morte do seu irmão. E apesar de ele ter adquirido o Mangekyo Sharingan Eterno, ainda assim o Madara foi derrotado. E quando o Tobirama está prestes a dar o golpe final no Madara, ele foi parado pelo Hashirama, que ainda buscava a paz. Ou seja, ele não queria que tivesse mais derramamento de sangue ali. Só que então o Madara comenta para o Hashirama que para eles ficarem em paz, ele teria que matar seu próprio irmão também. Assim eles ficariam quites, digamos assim. Ou então que ele se matasse. Só assim o Madara prometeu desistir da guerra e viver em paz. Mas claro, o Hashirama nunca mataria o Tobirama. Só que na segunda possibilidade dele se matar,
ele não pensa duas vezes. Ele tentou sim se matar pela paz. Só que a gente viu que o Madara meio que testou o primeiro Hokage. Ele não deixou que ele prosseguisse com o plano de suicídio. E depois disso, eles meio que ficaram aliados, digamos assim. E depois disso vem toda a história que a gente já conhece. Mas isso é um argumento bem válido que sustenta a minha teoria, digamos assim. E ainda há um segundo argumento, que é como o Kakuzu conseguiu pegar o coração do Hashirama. Nas outras teorias, seria um pouco difícil da gente imaginar que o Kakuzu conseguiria pegar o coração do Hashirama, porque o Tobirama estaria perto, estaria junto com ele, não ia ter como. Você acha que o Kakuzu ia conseguir derrotar o Tobirama para pegar o coração do Hashirama? Não é possível isso. Só que nessa quarta teoria, o Hashirama foi secretamente para algum lugar e se matou. E conhecendo o Kakuzu, provavelmente ele já estava espreitando, sabendo que isso ia acontecer, e foi atrás dele e roubou o coração. É o que faz mais sentido. Mas e você? Concorda comigo? Ou tem alguma outra teoria? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você também tem uma dúvida do anime e quer que eu faça um vídeo sobre isso no canal, me siga no Instagram. Vira e mexe, eu faço um tópico lá para pegar sugestão. Beleza? Então esse foi o tema de hoje. Deixe seu like, compartilhe para seu amigo que ainda não conhece essa teoria. Comente abaixo se tem fundamento ou não. Eu quero saber o seu ponto de vista também. E é isso aí. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!